Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. CEO disfarçado entra em loja e encontra caixa em lágrimas, o que ele faz em seguida choca o país inteiro. Numa manhã nublada de outubro, a pequena cidade de Fairview, Carolina do Norte, despertava lentamente sob um céu baixo e cinzento. As ruas de paralelepípedos, ainda úmidas da chuva noturna, refletiam os semáforos piscantes como cacos vermelhos e alaranjados no asfalto. O ar carregava aquele aroma peculiar de folhas molhadas e terra fresca, típico do início do outono. As árvores ladeando Rua Maple estavam perdendo suas últimas folhas em uma lenta agonia dourada, e um vento leve levantava os jornais abandonados nas calçadas. Na esquina da rua, as persianas metálicas da mercado de produtos frescos do centro da cidade levantou-se com um rangido surdo, marcando o início de mais um dia comum. As luzes fluorescentes do interior piscaram uma após a outra, revelando as prateleiras perfeitamente alinhadas, as caixas de frutas recém-empilhadas e os caixas ainda silenciosos. Lá dentro, os funcionários bocejavam, mal acordados, trocavam cumprimentos e se acomodavam em seus postos. Não houve comoção, nenhuma visita oficial, nenhum motivo específico para esperar o inesperado. E ainda assim, o que ninguém sabia era que naquela manhã, William Will Ali, o cofundador e atual CEO da Foster & Ali, uma das maiores redes de supermercados da Costa Leste, estava prestes a entrar pela porta dessa filial. Mas ele não chegaria em uma limusine blindada, cercado por assistentes zelosos ou executivos obsequiosos. Sem câmeras, sem discursos, sem desfile. Will escolheu a descrição, quase o anonimato. Aos 52 anos, este homem de constituição sólida e olhar aguçado havia construído um império com rigor, obsessão pelos detalhes e um senso estratégico temido por todos os conselhos de administração. Mas, durante vários meses, um cansaço surdo o dominou. Um mal-estar, uma dúvida. Os relatórios que recebia semanalmente eram impecáveis, talvez até demais. Os números, as auditorias, os gráficos de satisfação do cliente, tudo parecia otimizado. Mas nessa aparente perfeição, ele sentia a ausência de uma coisa, verdade humana. As vozes dos funcionários desapareceram atrás dos gráficos. O sofrimento se diluiu nos balanços. E Will, mesmo sendo filho de uma caixa e de uma funcionária de depósito, de repente sentiu vergonha da distância que havia permitido que se desenvolvesse. Então, ele tomou uma decisão simples, mas radical: retornar ao campo. Visitar suas lojas incógnito sem avisar ninguém. Não para inspecionar, mas para sentir. Naquela manhã, ele havia deixado seu modesto hotel a pé, deixando para trás seus arquivos, suas obrigações, sua imagem pública. Vestia uma calça jeans simples de corte cru, um paletó azul marinho acolchoado, desgastado em alguns lugares, e um boné dos Yankees que cobria seus cabelos grisalhos. Ele havia raspado a barba de 3 dias para esconder ainda mais seus rastros. Sem distintivo. Sem guarda-costas. Apenas um olhar atento, uma memória aguçada e uma determinação silenciosa. Ao abrir a porta automática do meditão Fresh Market, uma leve corrente de ar quente escapou da loja. Um funcionário ocupado reabastecendo as cestas nem sequer o cumprimentou. Perfeito. Era exatamente o que ele procurava, para se misturar. Will entrou como qualquer outro cliente. Mas por trás de seu olhar aguçado observava tudo: a limpeza do chão, o ritmo lento das prateleiras de suprimentos, a tensão no rosto de uma recepcionista, o tom seco de um supervisor corrigindo um erro no computador de inventário. Ele não estava julgando, estava absorvendo. Cada detalhe alimentava sua visão. E, no entanto, lá no fundo, algo preocupava. Não era o medo de ser reconhecido. Era o medo de descobrir o quanto sua empresa, seu bebê, havia se desviado de seus valores originais. Ele pensou em sua mãe Caroline Ali, que trabalhou a vida toda como caixa em uma loja de conveniência em Baltimore. Ela costumava lhe dizer: nunca julgue uma loja pelas paredes. Julgue-a pela forma como trata os funcionários. Foi essa voz que ele veio a Fairview para ouvir. Ele ainda não havia chegado ao caixa número 2. Mas um palpite lhe disse que esse dia marcaria uma virada. Will caminhou lentamente pelos corredores, aproveitando o momento para absorver a atmosfera. Parou em frente à vitrine de cereais, onde uma senhora idosa de casaco lilás semicerrava os olhos enquanto comparava 2 caixas de cornflakes, parecendo confusa. Ele sorriu para ela e assentiu levemente ao passar. Mais adiante, observou uma menina de 5 ou 6 anos puxar delicadamente a manga da mãe, com os olhos brilhando ao ver os doces em promoção. A mãe suspirou divertida, mas firme. Will sorriu com ternura.
Esse tipo de cena o lembrava de algo distante. Talvez seu próprio filho, há muito tempo, ou ele mesmo em outro século. Mas o que o paralisou, o que interrompeu bruscamente essa rotina reconfortante, foi o rosto do caixa no caixa número 2. O jovem tinha a postura de um autômato, ereto, tenso. Suas mãos deslizavam os produtos para o scanner com precisão mecânica, mas ele não olhava mais os clientes nos olhos a cada bip. Ele parecia afundar um pouco mais em um mundo interior onde a luz era escassa. Will olhou para ele por um momento. Ele viu o jovem esfregar as pálpebras rapidamente, como se quisesse tirar um grão de poeira. Mas esse gesto traiu um transbordamento de emoções reprimidas. Ele desviou o olhar imediatamente, mas não rápido o suficiente. Will já tinha visto uma lágrima. Só uma. Mas disse tudo. O nome no crachá, Tyler. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, não mais. Alto, esguio, com feições tensas e pele pálida. Mas não era o cansaço de um trabalhador no fim do dia. Era o tipo de fadiga que vem do coração, não músculos. Aquele que te esvazia por dentro. Will observou novamente. A respiração de Tyler era irregular. A cada inspiração, suas narinas se comprimiam. Sua mão direita, apesar de segurar um produto leve, tremia levemente. Não o suficiente para um cliente comum notar. Mas Will viu tudo. Ele havia conhecido centenas de funcionários, dezenas de pessoas quebradas que não ousavam quebrar. E ele sabia como reconhecer um jovem à beira do colapso. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou calmamente. Não havia muita gente por perto àquela hora. O cliente à sua frente tinha acabado de sair. Will colocou 2 garrafas de água na esteira e olhou para o garçom. Sem olhares intrusivos. Sem condescendência. Apenas uma verdadeira presença humana, atenção total. Você está bem, filho? Ele perguntou com uma voz profunda, calma, quase paternal. Tyler deu um pulo. Como se não esperasse mais palavras gentis. Levantou o olhar abruptamente, surpreso. Seus olhos estavam vermelhos, mas ele tentou sorrir. Estou bem, senhor. Desculpe. Não é nada. Só uma manhã ruim. A voz estava estrangulada. Polidez automática. Uma resposta que Will já ouvirá 1000 vezes, de 1000 bocas diferentes, em 1000 formas diferentes de dor. Ele não desviou o olhar. Não recuou. Ele ficou ali sólido, calmo, plantado como um carvalho na tempestade. Você quer que eu te ajude? Ele continuou suavemente. Posso não ser médico, mas sei quando alguém está carregando peso demais para os ombros. Após alguns segundos de hesitação, Tyler finalmente baixou a guarda. Sua voz ficou mais grave e mais entrecortada. Ele não olhava mais para Will, mas para um ponto vago no chão, como se tivesse vergonha do que estava prestes a dizer, ou medo de que escapasse. As palavras saíram lentamente, como se estivessem lhe custando caro. Meu irmãozinho. Noah, ele tem 13 anos. Ele tem uma doença cardíaca congênita. Ele fez uma pausa. Um suspiro. Uma luta interior. Então ele continuou com o olhar ainda desconfiado. Ele teve uma convulsão ontem à noite. Foi levado às pressas para o Charlotte Memorial. Os médicos dizem que ele precisa de cirurgia em até 72 horas. Caso contrário, é tarde demais. Will não se moveu. Deixou o silêncio reinar. O silêncio que permite que almas feridas respirem entre as frases. A operação custa mais de $30 mil. E nosso plano de saúde se recusa. Eles falam de uma cláusula obscura, de um histórico médico incompleto. Passei a noite toda procurando números para ligar. Nada. Minha mãe, ela também é caixa em outro supermercado em Winston-Salem. Ela já tirou todas as férias para as consultas do Noah. Ela está chorando, está desabando, mas não quer me mostrar. Ele fez uma pausa. Os clientes ao seu redor, mesmo os que estavam nos corredores, pareciam ter diminuído o ritmo, como se o peso de suas palavras suspendesse o tempo. Então, esta manhã, pedi ao Dindin Harris, meu gerente, apenas um dia. Disse a ele que recuperaria meu horário de trabalho, que trabalharia em turnos dobrados nos fins de semana. Ele me olhou como se eu não valesse nada. Disse, se você sair desta loja sem permissão, está demitido. Ponto final. Fim da história. Sua voz falhou no final. A palavra despedido ressoou com uma violência que ia além do mero uso. Para Tyler, era uma sobrevivência completa que repousava nesta posição modesta, mas essencial. Will sentiu uma onda gelada subindo pela espinha. Seu maxilar se contraiu. Ele se endireitou ligeiramente. Conhecia esse tipo de gerente. Aqueles que confundem autoridade com crueldade, rigor com humilhação. Aqueles que usam regras para desumanizar. Ele não disse nada imediatamente. Olhou lentamente para o distintivo de Tyler, confirmou mentalmente o nome e estendeu a mão calmamente. Tyler.
Meu nome é Will. E o que você acabou de me dizer? Não vai ficar sem resposta. Tyler ergueu os olhos, um pouco confuso. Aquele tom, aquela confiança. Não se tratava de mais um cliente. Havia algo mais. Will pegou o celular e descou um número de memória. Ele virou ligeiramente as costas para Tyler, não por distanciamento, mas por discrição. A voz de Will, firme mas calma, vibrou no receptor. Abriu? É o Will. Estou em Fairview, unidade número 1123. Traga-me o arquivo de RH para Tyler Monroe. Quero saber há quanto tempo ele trabalha aqui, suas avaliações e seus direitos de licença. Então ligue o departamento jurídico e a empresa parceira de seguros de saúde. Diga a eles que quer uma isenção total de emergência para cuidados integrais de seu irmão mais novo, Noah Monroe, hospitalizada no Charlotte Memorial. E April, certifique-se de que seja feito em até 2 horas. Ele fez uma pausa. Uma última coisa. Diga ao reitor Harris que ele está suspenso com efeito imediato, aguardando uma entrevista presencial comigo. Arquivo completo na minha mesa até amanhã de manhã. Quero tudo, seu histórico de gestão, suas avaliações, quaisquer reclamações, tudo. Ele desligou. Sem suspiros. Sem drama. Apenas uma ação rápida e limpa, irreversível. Tyler, com os olhos arregalados, franziu a testa, incapaz de entender o que tinha acabado de acontecer. Espera aí. Will? Will quem? Will tirou o boné lentamente, revelando seu rosto familiar. Um cliente a poucos metros de distância piscou, como se não conseguisse acreditar no que viu. É Will Ali, o CEO, é ele. Uma onda de choque silenciosa percorreu os corredores. As conversas congelaram, os bips dos caixas silenciaram. Era como se o tempo tivesse parado. Os funcionários pararam automaticamente seus movimentos, todos os olhos fixos no homem que até um momento antes haviam confundido com um cliente comum. Will colocou a mão no ombro de Tyler com uma gentileza rara, quase paternal. Você não vai perder o emprego. Pelo contrário, disse ele com a voz grave e firme ecoando na calma restaurada do supermercado. Você vai cuidar do seu irmão. Estará com ele a cada minuto que ele precisar e voltará quando estiver pronto. Ele fez uma pausa e observou a sala. E acredite, as regras vão mudar aqui. Porque em meu negócios, um irmão nunca deve escolher entre seu trabalho e a vida de um ente querido. Nunca. Tyler assentiu, incapaz de falar. Suas lágrimas fluíam livremente agora, mas eram lágrimas de alívio, de gratidão, de dignidade restaurada. 2 colegas comovidos aproximaram-se dele. Um colocou a mão em suas costas, o outro lhe entregou um lenço com um sorriso trêmulo. Então, uma cliente, uma senhora idosa que observava a cena do corredor de verduras, começou a aplaudir, lentamente. Sinceramente. Ela pode não ter entendido tudo, mas viu a dor e depois a justiça. Outro cliente o seguiu. Depois um funcionário. E logo, a loja inteira estava de pé, aplaudindo. Não se tratava de uma ovação de pé para um CEO. Era uma homenagem a um gesto humano, a um ato justo. Um lembrete de que a autoridade, quando guiada pela empatia, pode reparar o que a indiferença destrói. Will ficou ali parado por um momento, com os olhos também úmidos, depois sorriu para Tyler. Vá. Seu lugar é com Noah agora. Nós cuidamos do resto. E enquanto Tyler se afastava, cercado por seus colegas e pelos aplausos persistentes, Will discou outro número. Quero que cada gerente distrital receba uma diretriz hoje. Máxima flexibilidade para emergências familiares. Tolerância 0 para desacatos. E quero um novo código de conduta interno escrito para mim. As pessoas em primeiro lugar. Está claro? Naquele dia, na unidade de Fairview número 1123, algo mudou. Não apenas para Tyler, para todos que um dia acreditaram ser apenas uma engrenagem substituível em uma máquina grande demais para ser vista. E tudo isso porque um homem reservou um tempo para perguntar: você está bem, filho? Ao amanhecer do dia seguinte, um rumor já começava a circular pelas ruas de Fairview. O que acontecerá no dia anterior em mercado de produtos frescos do centro da cidade não tivesse permanecido confinado àquele pequeno supermercado? Um cliente escondido entre as prateleiras filmou discretamente a cena com seu celular, registrando a revelação do CEO incógnito, o apoio inesperado a Tyler e a emoção palpável que invadiu a loja. O vídeo, postado anonimamente nas redes sociais, viralizou em uma velocidade alucinante. Em poucas horas, espalhou-se para além das fronteiras de Fairview. Sobre Twitter, a hashtag #WillAliFitai é a mais popular. Sur Facebook, milhares de compartilhamentos, comentários e mensagens de apoio chegaram. A mídia nacional divulgou a história.
Item CNN Legendas. O CEO que mudou uma vida no balcão de um supermercado. Um gesto de humanidade que está abalando o mundo dos negócios. Item Forbes, sempre atentos aos perfis dos líderes, publicou um artigo intitulado Will Ali, não o poder da liderança humana? Como um chefe transformou a cultura corporativa através de um simples ato de compaixão. Item O New York Times dedicou uma coluna pungente sob o título A lágrima de um caixa que tem comoveu a América, além dos números. A verdade humana em um mundo corporativo. As entrevistas continuaram. Will Ali, normalmente discreto e reservado, finalmente concordou em dar uma entrevista coletiva por telefone, onde declarou sinceramente: esta história é a história de milhões de americanos que conciliam suas responsabilidades profissionais com suas dificuldades pessoais todos os dias. Na Foster & Ali, temos a responsabilidade moral, além dos resultados financeiros, de estar presentes para nossas equipes. Hoje anuncio uma revisão abrangente de nossa política de RH em todas as nossas filiais, com prioridade máxima em flexibilidade e suporte durante crises familiares. Mas ele não parou por aí. Além disso, minha fundação lançará um fundo dedicado à assistência emergencial para nossos funcionários que enfrentam situações críticas, porque ninguém deveria ter que escolher entre a família e o trabalho. As semanas seguintes foram intensas. Noah Monroe foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida. A delicada e cara cirurgia foi concluída sem maiores complicações. Os médicos, impressionados com sua coragem e a mobilização da família, confirmaram sinais encorajadores de recuperação. Tyler, por sua vez, voltou a trabalhar meio período, com um horário adaptado aos cuidados e ao acompanhamento médico do irmão. Seus colegas lhe ofereceram apoio renovado, e o clima na loja se acalmou. Mas talvez a maior vitória tenha ocorrido em outro lugar. Por meio de uma parceria estabelecida pela fundação de Will, Tyler obteve uma bolsa de estudos para perseguir seus sonhos acadêmicos. Desta vez com a tranquilidade de que sua família não seria mais deixada sozinha em uma emergência. Will e Tyler mantiveram contato regular. Will garantiu pessoalmente ao jovem tudo o que precisava e apoiou suas escolhas. Com a aproximação do Natal, uma foto discreta circulou nas redes locais. Tyler e Will compartilhando um jantar simples em um pequeno restaurante em Fairview. 2 gerações, 2 origens, o mesmo respeito mútuo. Em um mundo obcecado por números e lucros, esta história nos lembrou de uma verdade essencial: o verdadeiro poder não se mede em milhões. Se mede no que você está disposto a fazer por aqueles que não têm nada, mesmo quando ninguém está olhando.